as escrituras vêm falar, dizem que todas as pessoas, todos os seres que estão no Chamaim, todos os seres que estão aqui na terra, todos os seres que estão embaixo da terra, o seu joelho se dobre, confesse que Yahshua Mashiach é o Salvador para a adoração do Pai. Todas as pessoas estão sendo dito o quê? Todos aqueles seres que estão no Chamaim, todos os seres que estão na terra, todos os seres que estão embaixo, vão ser ditos para a pessoa que se render, se dobrar diante de se render, se dobrar, reconhecer de que Yahshua Mashiach é o Salvador para a adoração de Yahweh. Então estamos a dizer que a salvação está se designar a Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach é a salvação. Significa que Yahshua Mashiach é a salvação. Ele nos salvou do quê? Quando nós dissemos que Yahshua nos salvou do quê? A salvação que provém de Yahshua Mashiach, ela consiste em nos libertar do pecado. De acordo com o livro Ishaiah, do seu capítulo 59, seu verso 2. A salvação de Yahshua Mashiach, ela consiste em nos libertar da morte. De acordo com Yohana, do seu capítulo 5, seu verso 24. A salvação de Yahshua Mashiach, ele vem nos libertar dos espíritos da treva, dos espíritos de demônio, dos espíritos que nos escravizam, dos espíritos em súcubo, dos espíritos de Asmodeu, de Belzebu, todos esses espíritos que nos levavam a praticar coisas erradas. Colossenses, do seu capítulo 1, do seu verso 13. Então, quando nós dissemos a salvação, quando nós dissemos que fui salvo, quando nós dissemos que o mundo precisa ser salvo do pecado, precisa ser salvo da morte, precisa ser salvo dos espíritos enganadores, dos espíritos de demônio, dos espíritos da treva, dos principados, de toda essa força imunda, que nos cativa, que nos leva, que nos prende, que nos domina, que nos afasta da presença do Pai. Estamos a dizer que a manifestação de Yahshua Mashiach, ele veio para desfazer todo esse tipo de cadeia que era sustentado pelo demônio, pelos espíritos enganadores, pelos Asmodeus, pelos todos os espíritos malignos que afastavam os seres humanos da presença do Pai. Estamos a dizer que a pessoa, antes de ter essa realidade, então ele era destinado para a morte. Estamos a falar que Yahshua Mashiach é a única ferramenta da salvação. Yahshua Mashiach é símbolo. Yahshua Mashiach é o exemplo indestrutível. Estamos a falar que quando nós olhamos para Yahshua Mashiach, ele é a ferramenta que nos leva a vencer a morte. É a ferramenta que nos leva a vencer o pecado. É a ferramenta que nos leva a vencer qualquer tipo dos espíritos enganadores. Se nós não olharmos para Yahshua Mashiach, significa ainda estaremos dominados pelos espíritos enganadores. Significa ainda estaremos dominados com a morte. Significa ainda estaremos dominados com o pecado. E sendo dominados com o pecado, sendo dominados com os espíritos da morte, ela nos afasta da presença do Pai. Ela nos afasta da presença do Criador. Então Yahshua Mashiach, o que ele fez? Ele é a ferramenta que quando nós olhamos para ele como a fonte principal da salvação, nós vencemos o pecado, nós vencemos a morte, nós vencemos todos esses espíritos enganadores, nos tornamos puros diante da presença do Criador. Significa quando nós olhamos para Yahshua Mashiach como a única ferramenta que nos leva para nós adorarmos ao Criador. É por isso que não houve nenhum igual nem semelhante a ele. O que realmente as escrituras vêm falar do livro de Efésios, do seu capítulo 2, Efésios do seu capítulo 2, do seu versículo 15. Diz assim as escrituras sagradas, no livro de 2, no 15. Diz assim a palavra, diz assim as escrituras sagradas. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Estamos a falar que o poder dos mandamentos, que consistia em ordenança, foi desfeito na sua própria carne, que por meio dos dois fizesse um só homem, que pudesse praticar a paz. Estamos a falar que sim, ele é o único instrumento que fez o que? Que fez com que a polícia, que fez com que desfazesse toda aquela ordenança, toda aquela lei que consistia em ordenança. Significa que hoje, para nós sermos salvos, não precisa sermos obrigados. Estamos a falar que é pela livre vontade de nós seguirmos a Yahshua Mashiach. Isto é, não há nenhuma obrigação para você alcançar a salvação. Basta você crer. Não somente crer, mas seguir as orientações de Yahshua. Não é somente crer, mas ouvir e viver as orientações de Yahshua Mashiach. Isso já não é mais obrigatório, porque a obrigação, ela foi o quê? Foi desmontada, porque por meio dela as pessoas serviam a Yahweh na carne, mas no espírito ele se distanciava da presença de Yahweh. Então Yahshua Mashiach é o selo, o exemplo vivo, na qual eu e você, quando nós humildemente seguirmos e ouvirmos e obedecermos e
seguirmos os seus passos, nós o quê? Alcançaremos a vida. Estamos a falar que ele é o elemento dispensável. Onde é que está escrito isso, pregador? Nas escrituras. O livro de Hebreus, o seu capítulo 1, diz assim: havendo Yahweh antigamente falando muitas vezes e em muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias ao Filho, está entendendo? Antigamente houve Yahweh que falou por meio dos pais, houve Yahweh que falou com os profetas, e hoje agora o versículo, a palavra está no presente, está no presente, dizer que agora mesmo Yahweh nos fala por meio do Filho. Está-se a falar que não vai surgir nenhum outro homem que é semelhante ou igual a Yahushua, porque Yahushua Mashiach é o exemplo, a pedra principal na qual nós devemos seguir. Estamos a falar, se nós seguirmos a Yahushua, obedecermos a Yahushua Mashiach, alcançarmos a salvação. A salvação não está somente no crer, mas a salvação está no seguir, porque ele é um modelo na qual